Irmãos, a paz de Deus. Aqui é o Mon Herman novamente para mais um vídeo no canal. Hoje eu queria falar, irmãos, sobre a música, né? Como que a música ela está correlacionada com a nossa vida espiritual, com Deus, com o Espírito de Deus e como ela é citada na Bíblia, irmãos. E está sempre conectado também com o número 7, né? São 7 notas musicais e o número 7, que na Bíblia significa plenitude, né? Completude, né? Quando Deus cria o homem, irmãos, Deus sopra na narina do homem, né? Ali eles vão chamar de Ruach, né? Em hebraico. E ali, irmãos, quando ele sopra, o homem passa a ter vida, né? Então, ali Deus sopra o seu espírito no homem, né? E ele passa a ter vida. E esse espírito é o espírito de Deus, né? Quando os irmãos vão ali em Crônicas, primeiro livro de Crônicas, no capítulo 25, primeiro Crônicas 25, os irmãos vão ver que ali havia os levitas, né? E os levitas, eles tocavam no templo. E o texto vai dizer que quando eles tocavam, eles profetizavam com os seus instrumentos, que eram as harpas, as flautas, né? Eles profetizavam. E aí vai dizer mais para baixo que eles glorificavam a Deus, né? Então, quando nós tocamos o nosso instrumento, usando as notas que Deus criou, irmãos, nós estamos louvando a Deus, porque a música ela foi criada para louvar a Deus, né? A ideia de louvar o homem, enfim, músicas feitas para outros aspectos é algo muito mais recente. Mas na origem, irmãos, a música ela foi feita para louvar unicamente a Deus. Por isso que tem toda essa conexão. Então, quando eles tocavam, os levitas, eles profetizavam, né? Era uma forma de profetizar, louvar a Deus. Então, hoje, quando nós tocamos um violão, quando nós tocamos um instrumento de sopro ou qualquer outro instrumento, nós estamos louvando a Deus, nós estamos profetizando, né? É muito interessante isso, né? Quando a gente vai lá para Atos 2, a gente vai ver que quando eles estavam ali no cenáculo, esperando o Espírito Santo, para a descida do Espírito Santo, logo no comecinho do texto vai dizer que veio um som como um vento, né? Um som como um vento. E ali desceu sobre eles que estavam ali. O que era esse som como um vento? Era o Espírito de Deus, né? É o que eu acabei de dizer para os irmãos, é o mesmo Espírito que Deus soprou em Adão. É o Espírito de Deus que desceu sobre eles. Então os irmãos podem ver que existe toda uma correlação entre som e espírito, né? E além disso, se os irmãos forem em Isaías 11, 2, vai falar sobre os 7 Espíritos de Deus, né? Que é o Espírito de sabedoria, Espírito do Senhor, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor, né? Em Apocalipse, capítulo 5, verso 6, vai também falar dos 7 olhos, os 7 olhos de Deus, que Deus tem 7 olhos, significa os seus 7 espíritos, né? Então, os irmãos vão ver, irmãos, que na Bíblia, ela está toda correlacionada aos 7, que tem a ver com o Espírito de Deus e com as notas musicais. Então, quando nós estamos louvando a Deus na igreja com o nosso instrumento, naquele momento, irmão, nós estamos profetizando. Ou seja, profetizando no sentido de glorificar a Deus, né? Por isso que é muito importante, quando nós estivermos tocando, tocar com sentimento, com alma, porque a música é a forma com que Deus criou de nós expressarmos a nossa alma mediante Deus, né? Nós expressarmos o nosso sentimento, a nossa emoção espiritual, a nossa dedicação, e tudo isso tem a ver com a nossa alma, né? Então, eu fiz esse vídeo para os irmãos verem quanta conexão tem, né, o número 7, e fora outros aspectos sobre o 7, que o vídeo ficaria longo para falar aqui, né? Então eu queria fazer esse vídeo e dizer isso, né? Os irmãos que tocam, aqueles que deixaram de tocar, que volte a tocar, porque os irmãos vão ver que tocar faz todo um sentido espiritual na nossa vida e expressa o nosso desejo da nossa alma, o nosso sentimento para com Deus, tá bom? Deus abençoe os irmãos. Até mais para um próximo vídeo.